Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário. E não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Minha noiva me disse que nunca fomos exclusivos. Então eu fiz o jogo dela e descobri o segredo, que destruiria a farsa dela. Eu, Miguel, sempre achei que a vida era como uma planilha de Excel bem organizada. Na minha profissão em administração, você define metas, traça estratégias, monitora os resultados e ajusta o curso quando necessário. Apliquei a mesma lógica ao meu relacionamento de 5 anos com a Isadora. Objetivo: construir uma vida juntos. Estratégia: apoio mútuo, transparência, planejamento. Métricas: tempo juntos, projetos comuns, conversas sobre futuro. Tudo apontava para o sim. Estávamos noivos. Oficialmente. Havia uma aliança no dedo dela, paga com o suor do meu trabalho como gerente de projetos. Morávamos juntos num apartamento que eu ajudara a mobiliar, pagando metade de tudo religiosamente. Eu estava economizando para a entrada de um imóvel próprio, pesquisando opções de financiamento. Ela, Helena, minha futura sogra, já falava em netos. Gilberto, meu futuro sogro, me cumprimentava com "Como vai o genro?". O script estava escrito, ou eu achava que estava. O desvio do plano começou com pequenas anomalias nos dados. Isadora era inconsistente com o celular. Às vezes, o deixava virado para baixo com uma naturalidade suspeita. Surgiam compromissos de última hora, encontros com as amigas que se estendiam até altas horas, sem muitas fotos ou atualizações. Na minha lógica administrativa, isso eram custos de transação de um relacionamento maduro. Confiança era o ativo principal. Eu não queria ser aquele cara controlador. A gota d'água foi um sábado. Eu tinha acabado de fechar uma planilha de custos para o nosso sonhado casamento, que eu estava bancando 70%, mas tudo bem. Ela escolhera o buffet. E, cheio de otimismo, fui até ela, que digitava furiosamente no telefone. "Amor, o coordenador do buffet mandou a confirmação. E o Gilberto me passou o contato do fotógrafo amigo dele. Acho que estamos realmente encaminhando, hein?", disse, colocando as mãos em seus ombros. Ela se encolheu levemente, um movimento quase imperceptível, mas que para mim foi como um alarme de incêndio. Desviou o olhar da tela e olhou para mim. Não era o olhar de uma noiva empolgada. Era o olhar de alguém prestes a dar uma notícia de reestruturação da empresa. "Miguel, precisamos conversar." "Claro. Orçamento estourando? Podemos rever o cardápio de entradas", brinquei, tentando aliviar uma tensão que eu já sentia no ar. "Não é sobre o casamento." Ela respirou fundo. "É sobre a gente." Sentei-me na poltrona à sua frente, a postura profissional automaticamente assumindo o controle. "Estou ouvindo." As palavras que saíram da boca dela não pareciam reais. Elas destoavam de toda a narrativa que havíamos construído. Falou sobre liberdade, sobre não querer amarras, sobre como as pessoas evoluem de formas diferentes. Era um discurso genérico, daqueles que se lê em posts de autoajuda de internet. Meu cérebro, treinado para identificar o cerne dos problemas, buscava a linha de raciocínio, a causa raiz. Até que, calmamente, como se estivesse comentando sobre o tempo, ela soltou: "Acho que houve um mal-entendido desde o começo. Miguel, nós nunca tivemos um relacionamento exclusivo. Você apenas presumiu isso." O silêncio que se seguiu foi o mais profundo da minha vida. Era o som de um servidor central desligando. Toda a planilha da nossa relação, com suas células coloridas, suas fórmulas complexas de amor e futuro, de repente exibia a mensagem: "Ref, referência inválida. 5 anos. Aliança. Contas compartilhadas. Noivado. Famílias entrelaçadas. Você apenas presumiu." Olhei para ela. Não havia arrependimento, nem mesmo desafio em seus olhos. Havia uma serenidade assustadora, a de quem acredita ter feito uma revelação óbvia, tardia, mas justa. Ela se sentia no controle da narrativa, reescrevendo os termos do contrato unilateralmente. Foi aí que o profissional em mim assumiu completamente. A emoção foi enjaulada, postergada. Em uma crise, primeiro se contém o dano. Não se reage impulsivamente. Você coleta informações. Eu apenas inclinei a cabeça, num aceno lento e controlado.
Meus lábios formaram as palavras neutras, precisas. Entendi. Vi um lampejo de surpresa nela. Talvez esperasse gritos, lágrimas, questionamentos dramáticos. Minha placidez era um ponto fora da curva. Ela não sabia, mas eu já havia mudado de módulo. Do módulo noivo para o módulo gestor de crise. Preciso de um ar, disse, levantando-me com uma calma quase robótica. Peguei minha carteira, chaves do carro, celular. Não fiz drama. Não questionei. Apenas saí. Na porta, olhei para trás. Ela estava de pé, ainda um pouco confusa, mas recuperando a compostura. Acredito que, na cabeça dela, ela havia sido honesta, e eu estava processando. Ela ainda se sentia no comando da situação, a parte que dita as regras. O que ela não sabia é que, ao sair daquele apartamento, eu tinha demitido-a emocionalmente do cargo de minha noiva. E o processo de diligência prévia para entender o real estado da empresa, que era nosso relacionamento, tinha começado. Atualização. 1. Saí e dirigi sem destino. O choque ainda estava lá, amortecido pela adrenalina profissional. Em vez de ir a um bar, fui ao meu escritório. No silêncio do meu cubículo, com a vista da cidade iluminada, comecei a analisar. Nunca fomos exclusivos. A declaração era a peça-chave. Se era verdade, significava que toda a fachada, o noivado, a convivência familiar, a vida compartilhada era uma fraude consciente de sua parte. Por quê? Quais eram os motivos? Qual era o real objetivo dela? Acessei memórias com um novo filtro. As viagens a trabalho dela, sempre tão repentinas. Os finais de semana com a prima, uma prima de quem ela raramente postava fotos. O jeito como ela protegia o celular não com medo, mas com uma discrição que eu interpretara como respeito à privacidade. Agora, parecia o cuidado de quem mantém projetos paralelos em segredo. Decidi que precisava de informações externas. Mas como? Não era de fuçar telefone, e certamente ela já teria protegido seus rastros após a conversa. Foi quando lembrei de Lara, a prima. Lara era diferente de Isadora. Mais pé no chão, sempre foi cordial comigo. Às vezes, até com um olhar de pena que eu não entendia. Um mês antes, num churrasco na casa da tia dela, ela havia ficado bêbada e soltou um: "Você é um cara muito bom, Miguel. Merece coisas boas." Na época, achei um elogio vago. Agora, soava como um alerta codificado. Encontrei o contato dela. Hesitei. Envolver a família era delicado, mas esta era uma situação de gestão de risco extremo. Enviei uma mensagem direta, sem rodeios. "Lara, é o Miguel. Preciso te fazer uma pergunta séria, como pessoa honesta. O que a Isadora esconde?" A resposta não veio imediatamente. Fiquei a noite toda no escritório analisando finanças pessoais. Decidi separar meus recursos. Cancelei a transferência automática para a conta conjunta que usávamos para as contas da casa. Convoquei meu banco para um agendamento no dia seguinte. Era hora de proteger os ativos. 2 dias se passaram. Eu havia me mudado para um hotel executivo. Era um custo, mas um custo necessário de transição. Não bloqueei Isadora, mas deixei claro que não queria contato. Minhas mensagens eram secas. Preciso de espaço para processar. Ela mandou alguns textos tentando explicar melhor, dizendo que as pessoas são complexas e que o amor pode ter várias formas. Jargão, puro jargão. No terceiro dia, Lara respondeu: "Miguel, não posso falar por telefone. Posso te encontrar amanhã no Shopping Central, na livraria?" 15 horas. Aceitei. Encontrei Lara com um ar nervoso. Compramos cafés e sentamos em um canto isolado. "Ela não sabe que estou aqui." Lara começou olhando em volta. "E se souber, vai me matar. Mas o que ela fez com você é cruel demais. Todo mundo na família acha que vocês vão se casar. Seus pais te adoram." "O que está acontecendo, Lara?" perguntei, mantendo a voz baixa e estável. Ela mordeu o lábio. "A Isadora, ela nunca soube o que quer. Ela gosta da ideia de um lar, da estabilidade que você representa. Você é o cara perfeito no papel, mas ela também gosta de emoção, de adrenalina. Ela está com outra pessoa." Afirmei. Não perguntei. "Não uma pessoa, Miguel." Lara olhou nos meus olhos, e aí estava a verdadeira bomba. Há anos ela mantém casos, sempre discretos, como ela diz. Gente do trabalho, conhecidos de academia, até um ex-professor da faculdade. Ela chama de viver sua liberdade. Diz que desde o início deixou claro para os envolvidos que não queria nada sério.
Incluindo eu? Porque no meu entendimento, anel de noivado é a definição de sério. É aí que está o pulo do gato. Lara suspirou envergonhada. Ela nunca viu o noivado como um compromisso real. Via como um próximo passo lógico na performance da vida adulta. Algo que daria conforto e status, enquanto ela mantinha suas outras vidas paralelas. Ela acha que consegue separar as coisas, que uma coisa não tem a ver com a outra, e ela é convincente. Conseguiu convencer a todos, até a si mesma, de que esse arranjo funciona. Sentiu um misto de náusea e de clareza absoluta. Não era uma traição pontual. Era um modelo de negócios. Eu era o sócio majoritário estável, que bancava a infraestrutura e dava legitimidade. Os outros eram startups de risco, projetos temporários para inovação e prazer. Ela era a CEO que brincava com todas as partes interessadas. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, analisando os motivos de Lara. Porque eu vi a planilha, ela disse, baixando ainda mais a voz. Que planilha? Isadora é metódica, você sabe. Ela tem uma planilha no notebook com senha. Um dia, ela estava logada e foi atender o telefone. Eu vi. Era uma lista. Nomes, datas, pequenas observações, presentes dados. Era um registro, uma forma de ela não se perder nas próprias mentiras. Seu nome estava lá, numa coluna chamada Projeto Base. Os outros estavam em projetos especiais. Lara parecia enojada consigo mesma por ter visto, mas aliviada por contar. Quando ela disse que nunca foram exclusivos, não foi uma desculpa da hora. Foi a política da empresa desde o início. Você só não foi informado. Agradeci a Lara. Foi genuíno. A informação era terrível, mas era poder. Agora eu tinha o diagnóstico completo. Fraude sistêmica. Minha próxima movida foi lógica. Fui ao apartamento quando Isadora estava no trabalho. Peguei minhas coisas essenciais, documentos, computador. Deixei a aliança dela em cima da pia da cozinha, junto com uma nota impressa. Nada manuscrito, tudo profissional. Isadora, tomando ciência dos termos reais do nosso acordo implícito, declaro-o rescindido por falta de transparência e quebra de boa-fé. A entrega das chaves e a partilha de bens serão tratadas por meu advogado. Miguel. Era frio? Sim, mas era o tom adequado para encerrar um contrato fraudulento. O celular dela explodiu depois que ela viu a nota. Ligações, mensagens. A fachada de controle dela rachava. As mensagens mudaram de tom, de explicativas para acusatórias. Como você pode ser tão frio? E depois para apelativas. Você está jogando 5 anos fora por uma discussão? Ignorei. Bloqueei o número após encaminhar todas as mensagens para uma pasta no meu e-mail. Documentação. Então veio o movimento dela. Ela usou o único ativo que ainda a conectava a mim. A narrativa familiar. Helena, sua mãe, me ligou chorando. Miguel, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A Isadora está desesperada. Ela diz que você terminou tudo do nada, que está agindo de forma cruel. Vocês tinham um noivado. Respirei fundo. Hora de liberar o primeiro comunicado às partes interessadas. Helena, respeito você e o Gilberto profundamente. Por isso vou ser direto. Isadora me informou que, durante todos esses anos, nunca considerou que tínhamos um relacionamento exclusivo, que eu apenas presumi. Diante dessa revelação e de outras informações que obtive, não vejo base para um casamento. O noivado está cancelado. Sinto muito por qualquer dor que isso cause a vocês, que sempre me trataram bem. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Depois um sussurro incrédulo. Ela disse o quê? Miguel, isso é um absurdo. Como assim não eram exclusivos? Ela usa uma aliança. São perguntas que a senhora precisa fazer a ela, Helena. Novamente, meus sentimentos. Preciso desligar. Desliguei. A semente da verdade estava plantada no campo familiar dela. Agora, a pressão mudaria de lado. Atualização 2. Os dias seguintes foram uma tempestade controlada. Gilberto tentou intermediar, um homem prático, confuso, com a irracionalidade da situação. Mantive o respeito, mas fui irredutível. Gilberto, sua filha encerrou o relacionamento ao declarar sua falta de compromisso. Estou apenas formalizando o fim. Isadora, sem seu controle narrativo, começou a agir erraticamente. Apareceu no meu hotel, como descobriu não sei, mas a portaria não a deixou subir. Tentou me alcançar através de amigos em comum.
Meu roteiro para eles era sempre o mesmo, calmo e devastador. Ela admitiu que nunca fomos exclusivos. Eu não tenho interesse em discutir os detalhes. Estou seguindo em frente. A fofoca começou a se virar contra ela. A história de nunca fomos exclusivos era insustentável perante a opinião pública do nosso círculo social. Soava absurda e cruel. As pessoas naturalmente se perguntavam: e o noivado, então? Era mentira? A credibilidade dela desabou. 2 semanas após o fatídico sábado, veio a mensagem de Lara novamente. Preciso te ver. É importante. Encontramo-nos no mesmo lugar. Ela parecia mais chocada do que da primeira vez. Ela descobriu que falei com você. Lara disse, pálida. Armou um escândalo enorme em casa. Disse que eu a traí. Mas aí, na frente dos meus pais e dos pais dela, ela soltou a única coisa que vem escondendo de todo mundo, até de mim. Pela primeira vez desde o início, senti um frio na espinha. Havia uma camada abaixo da planilha. O que é? Miguel, a Isadora está grávida. O ar saiu dos meus pulmões. Era um golpe abaixo da linha de flutuação que eu não havia previsto. E ela diz que é minha? Perguntei, a voz finalmente falhando por uma fração de segundo. Não, esse é o ponto. Lara exclamou quase em um sussurro gritado. Ela não sabe de quem é. Há possibilidades. Ela contou isso aos nossos pais chorando, dizendo que estava confusa, que foi um erro, mas que agora queria ter o bebê. Ela achou que com essa notícia você voltaria, que daria uma chance para a família. Ela está completamente fora da realidade. Meu cérebro processou a informação a uma velocidade vertiginosa. A gravidez era uma variável crítica. Mudava tudo e não mudava nada para mim. Não mudava a fraude, não mudava os anos de mentira, mas era um fator humano, trágico e complexo. Os pais dela ficaram em choque total. Lara continuou. Gilberto está arrasado. Helena não para de chorar. A farsa desmoronou completamente. Agora eles veem a filha que criaram e estão assustados. Fiquei em silêncio por um longo momento. A raiva deu lugar a uma pena profunda e distante. Pena por aquela criança que chegava em meio a um caos de manipulação. Pena pelos pais dela, pessoas decentes destruídas pela descoberta da realidade. E um último tênue fio de pena pela própria Isadora, presa na teia de ilusões que ela mesma teceu. Lara, obrigado por me contar, disse finalmente. Você foi corajosa, mas isso não me afeta mais. Meu relacionamento com a Isadora terminou. A situação dela agora é um problema dela e da sua família. Eu sou um ex. Ela vai tentar te usar, Lara insistiu. Vai tentar jogar a responsabilidade emocional em cima de você. Eu sei, e estou preparado. Tenho um advogado. Tenho documentação de tudo. E tenho a verdade do meu lado. Saí daquele encontro com um peso, mas com a convicção inabalável. O projeto Isadora estava oficialmente arquivado. Havia custos emocionais a amortizar, um aprendizado brutal sobre a diferença entre a aparência do contrato e a sua execução real. Na semana seguinte, oficializei tudo com meu advogado. Rescindi o contrato de aluguel, tive que pagar uma multa, mas foi um custo aceitável para a liberdade. Dividimos os bens de forma fria e justa, eu fiquei com o que eu havia pago integralmente. Cortei todos os laços financeiros e logísticos. Quanto à paternidade, deixei claro através de meu advogado que, dada a declaração da própria Isadora sobre a não exclusividade do relacionamento, qualquer abordagem sobre o assunto deveria ser precedida de um teste de paternidade legalmente reconhecido e que eu não manteria qualquer contato direto. O último capítulo foi silencioso. Mudei-me para um apartamento menor, mas só meu. Voltei a focar na minha carreira, mas com uma nova perspectiva. A planilha da minha vida ganhou uma nova aba, chamada Aprendizados. O principal, um relacionamento, não é um contrato de negócios, mas a boa-fé e o respeito aos termos combinados são a sua base. Sem isso, é apenas uma fraude emocional. Hoje, meses depois, soube através de Lara, que mantemos um contato esporádico e respeitoso, que Isadora teve a criança. O pai biológico não se apresentou. Ela vive com os pais, a fachada da vida perfeita desmoronada. A família dela sabe da verdade toda agora. Há um bebê real no lugar das fantasias dela. Quanto a mim, estou bem. Aprendi a lição mais valiosa da minha carreira administrativa e da vida. Antes de investir seus recursos em qualquer projeto, por mais bonito que pareça no papel, faça uma diligência prévia profunda.
E confie nos dados, não apenas no discurso. A história viralizou? Provavelmente. Se um dia ela encontrar esse texto, saberá que o sócio que ela deu como certo, o projeto base, foi quem finalmente puxou o plugue do servidor de mentiras e fez a única coisa sensata a se fazer quando se descobre que está em uma parceria fraudulenta: sair, proteger seus ativos e recomeçar em solo firme. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.